No dia que esse vídeo está sendo gravado, dia 18 de março de 2026, a Bandai soltou uma mensagem meio críptica, para não dizer misteriosa, nas suas redes sociais. Ela dá a entender que possivelmente teremos aí a primeira banlist chegando no jogo, que não tem nenhum ano de duração, nenhum ano de vida. Mas será que é isso mesmo? Isso que eu convido vocês a analisar comigo agora, depois da vinheta provisória. Então, olá para você que é New Type, X-Rounder, Coordinator, Innovator, seja lá o nome que você use. Hoje eu tenho dois objetivos aqui com esse vídeo, que é ver se tem fundamento mesmo sair uma banlist nesse momento, e 2, caso ela vier, o que pode ser afetado. Essa segunda parte totalmente futurologia, a gente vai ver se tem alguma carta que vale a pena ou não ser machadada pela Bandai aí para tornar o jogo teoricamente mais saudável. Então tá, vamos ver qual é que é desse bafafá todo aí. Tô aqui com a postagem do X, finado Twitter aberto aqui, né, do Gundam Card Game versão em inglês. Eu traduzi aqui na tradução automática do site para ficar mais fácil de acompanhar, mas basicamente eles falam o quê? Que teve a grande final aí, né, do campeonato mundial, 25-26, que foi, acho que há uma semana, ou alguns dias atrás, né, da gravação desse vídeo. E eles estão decidindo se ajustes devem ser feitos nas listas de cards banidos ou restritos. E se os ajustes serão feitos ou não, mais detalhes estão previstos para serem anunciados no dia 27/3, do que a gravação desse episódio é daqui 9 dias. Então assim, eles fizeram esse anúncio aqui, também fizeram em outras redes sociais. Porém, tinha mais uma linha aqui, que não está aparecendo mais porque eles fizeram a postagem, depois apagaram e fizeram essa daí. Porém, se você olhar no Facebook deles, aí agora vocês estão vendo na tela de vocês aí o print, que já mostra aí essa linha a mais que eu grifei ali. Mas falando que, além da linha anterior, né, falando que se tiver alguma mudança vai ser anunciada no dia 27/3, se alguma carta for afetada, essas mudanças serão implementadas começando no dia 4/1. Aliás, no dia 1/4, né, que é, no caso, é o contrário lá. Mas, ou seja, no dia 1º de abril. Teve até um cara que comentou aqui que implementar essas mudanças no dia 1º de abril de todos os dias possíveis para isso é diabólico. E que mensagem pode ser passada aí com essa última linha? Eu vejo de duas maneiras. Uma é que eles só jogaram aí pra, tipo assim, já pensamos talvez fazer alguma mudança, aí a gente já passa a data pra caso alguém queira fazer alguma mudança, né, porque 27/3 vai ser numa sexta, então às vezes vai ter algum campeonato no final de semana, eles querem mudar, às vezes eles só mandaram por causa disso, ou então eles já sabem que eles vão mudar alguma coisa, e por isso eles colocaram aí. Então pode ser que eles tenham tirado do ar a postagem lá do Twitter, né, do X. Acho que eu nunca vou conseguir parar de falar no Twitter. Mas eles podem ter tirado aquela postagem do ar e colocado a outra sem essa linha, talvez por esse lado. Até a data que eu estou gravando isso daqui, esse post do Facebook ainda tá lá. Só que é um print, porque eu nem tenho mais Facebook. Pelo menos não pra uso assim, tá lá esquecido. Mas o post ainda tá no ar. Então, assim, será que eles esqueceram de tirar de lá? Por que eles tiraram de lá e não tiraram do X, né? Então, tem que ver isso aí, Bandai. Aí, considerando que eles falam que isso é baseado nas finais do campeonato agora de 25-26, tô aqui no Eggman Events pra mostrar, ó, o tanto de Blue Purple que teve no top 8, né, no caso. Então, foi do 1º ao 4º, foi Blue Purple. Aí teve mais um aqui em 7º, ou seja, de 8 decks, 5 foram Blue Purple. E aí entrou também o Agro aqui, né? Que provavelmente é o One Year War, apesar que ele chama de Zion Agro. E o Wing Zero. E aí aqui a gente pode ver a versão do vencedor. Ele tá utilizando... Porque tem várias formas de você fazer um Blue Purple, né? E no caso ele tá usando aqui a versão que é o quê? É pura cafeína com pó de guaraná e ribite de caminhoneiro. Porque isso aqui é puro rush, assim, quase que descerebrado. Porque, ó, 3 Olganda, 2 GM, 4 Graze Custom. Depois entra os Gun Tank, que apesar de estar ali pelo ping também é unidade com 1 de custo. Então você tem aí, ó, 8, 10, 13 unidades que custam 1. Então, assim, é querer descer e bater logo, né? Além dos 4 Hyakuren ali, que é o Rezel roxo, né? Que é o que todo mundo chama. É uma forma aí de você chegar com tudo no seu adversário. Ele ainda colocou um NT1 aqui. E, obviamente, as bases que eles usam só Corsica, né? Que é pra poder popular ali e ela, por si só, já é uma ótima base. Inclusive, ela vai aparecer aqui daqui um pouquinho,
Não percam por esperar. Daí, com isso em mente, né, agora vamos exercer nossos dons aqui de futurologia, né? Sou graduado em futurologia pela Unicu e vamos ver o que talvez ela possa estar pensando em acertar um martelo, se é que venha, né? Vamos ver. Então vamos lá. Primeiro da lista, que é o que todo mundo já tá querendo saber aqui. Obviamente que não poderia ser outro, né? Amuro. Ele que, desde o começo, sempre tem alguém chorando por ele. Chorando contra ele, na verdade. Falando que ele é muito poderoso, devia ser limitado, que devia tomar uma forma aí de controlar o poder dele. Que ele é o protagonista do primeiro Gundam, então ele tinha que ser muito poderoso mesmo. Mas eu concordo que ele realmente é uma carta muito poderosa pro que ele faz. Porque quando pareado, você escolhe um inimigo que tenha 5 ou menos de HP e dá rest nele, né? Gira ele. Acaba sendo uma carta que é usada além de piloto, ela é usada às vezes como um command. Porque você simplesmente às vezes quer virar um blocker do inimigo, você vai lá, pega o Amuro, pareia ele em qualquer unidadezinha e você já consegue atravessar o ataque ali. Então, muita gente diz que ele devia ser One Linked e eu concordo que eu acho que devia ser One Linked, porque 5 ou menos de HP também, 5 é muito HP. O negócio dele é que ele é muito generalizado. Ele não tem trait travando ele. Além de tudo, ele mesmo tem 3 traits, né? Earth Federation, White Base e New Type. Então, tem gente falando assim, então eles estão mirando no Blue Purple, então a Amuro vai tomar limitação ali. Sinceramente, eu acho que não, porque senão o jogo vai ficar muito travado. Se a Amuro tomar martelo aí, blockers vão surgir não, né? Vão dominar com tudo, porque vai ser jogo de xadrez. Vai ser um parado do outro lado, um vira aqui, eu bloqueio aqui, não, então eu bloqueio aqui, e o jogo vai ficar muito parado. Eu não sei se é isso que eles querem, a ideia de jogo deles, eles estão achando que com esse Blurple aí tá sendo muito, muito rápido, as coisas estão acontecendo, se eles estão contra a agro, eu não sei se essa é a ideia, mas se isso acontecer, vai virar jogo de xadrez, e nada vai parar os blockers mais. Mas eu acho que, sinceramente, ele não vai tomar ban, nem restrição, pelo menos talvez por enquanto, porque primeiro que tá muito cedo ainda, né, então podem vir mais coisas aí. Sem contar que na GD05 já foi anunciado que vai vir coisas do Char Counter Attack, e o Nu Gundam já foi até revelado, não foi revelado qual que vai ser a habilidade dele, ou o poder e a vida dele, mas com certeza o Amuro acho que ainda tem lenha pra queimar aí. Talvez ele tome uma corretiva ali, talvez, acho difícil, mas creio que não. Já que a gente tá falando de piloto aqui, então vamos pro próximo, que é o que tá dominando aí, né, o meta junto com o Amuro. É esse menininho aqui, o Mikazuki. Você pode ver que esses pilotos, eles têm todos os efeitos genéricos. Eles não falam de uma unidade específica, um link específico, não. É tudo quando pareado, acontece isso. No caso, os dois são +2/+1, que também já ajuda pra caramba. No caso dele, quando é pareado, você escolhe uma unidade sua e uma unidade inimiga e dá 1 de dano em cada uma. Então, assim, isso é primeiro que já é o arquétipo do roxo, né? Principalmente o Barbatos, que é tomar dano pra ficar mais forte. Então é isso que ele faz. Inclusive, o que tá fazendo o deck crescer muito é que muitas unidades, elas estão tomando dano mais fácil. Vocês vão entender já por quê. No caso do roxo, né? Mas no caso do Mika, eu também acho difícil ele tomar ban, porque ele sozinho não faz nada. Muita gente falando aí que deveria ser um pair ban entre o Amuro e o Mika. Pair ban é o quê? É você banir 2 cartas juntas, ou seja, se fosse um pair ban do Mika com o Amuro, então seria, você pode ter o Amuro no seu deck, e você pode ter o Mika no seu deck, mas você não pode ter os dois ao mesmo tempo no seu deck. No Digimon já tem isso, e inclusive um pouco do que eu tenho de experiência com banlist da Bandai é do Digimon, né? Então, assim, tem certas cartas que já são, você já fica pensando assim, a próxima que eu vou falar, inclusive, é uma delas. Fala assim, se for a mesma galera que tiver envolvida, provavelmente vai tomar. Mas, vamos lá, eu acho que ele não vai ser limitado, pelo menos não por enquanto, porque sozinho ele não faz nada. Diferente da sua unidade principal, que é o First Form, né? E essa sim, tem muita gente reclamando, falando que não, porque ele é muito forte, se você não tiver como tirar ele da mesa, já era pra você. Tá, vamos lá. Ele é uma carta que tem 3 de ataque e 2 de vida. No ataque, se essa unidade estiver danificada, você dá um draw. Draw a gente sabe que é uma coisa sempre muito poderosa, né? Puxar uma carta é sempre bom. E muita gente falando assim, ele dá draw de graça, você não dá draw e depois descarta, né? Que seria um contraponto. Ao mesmo tempo, eu falo assim, essa unidade ela é muito fraca. Fraca no sentido de
falta substância, falta bunda nela, falta vida. Ela tem 2 de vida só. E ela precisa estar danificada, ou seja, provavelmente ela vai estar com 1 de vida se ela estiver sozinha. Se ela tiver sido linkada com o Mika, ela vai estar com 2 de vida, né? Porque o Mika dá mais 1 e depois tira mais 1. E ela tem que estar danificada, né? Então ele vai estar com 2 de vida. Sinceramente, 2 de vida hoje em dia não é nada. Muita carta tira 2 de vida. Você tem muito ping hoje em dia aí, que aliás é o hard counter aí do Blue Purple. O Blue Purple fica se pingando, o azul e o vermelho vai lá e só finaliza. Mas eu acho que assim, ela tem um certo cheirinho de que se for a mesma galera envolvida no Digimon, eu acho que ela pode sim tomar uma certa martelada aí. Só que eu ainda acho isso, tipo, ela é forte? É. Ela é meio roubada? É. Mas ela é fácil de ser tirada, sabe? Ah, se você não tirar dela de campo, ele já era. Então tudo bem, é porque ela é uma carta fácil de ser tirada. Então não acho que a longo prazo não seja muito difícil de lidar com ela. Agora, uma que tá dando o que falar é essa daqui, que é o Adapt. Tem gente falando que o roxo só tá jogando hoje em dia porque ela existe. Por quê? As unidades roxas, elas precisam tomar o self-ping, né? O dano nelas mesmas pra serem boas, né? O Barbatos First que eu acabei de mostrar é a prova viva disso. Ou quase viva, né? Porque ele tá danificado. Enfim, tinha poucas formas de se fazer isso antes. Uma delas era Komikaze, que você tem que dar um self-ping e depois um ping no inimigo. Outra era o Gusion Rebake. É uma unidade level 5, então ela vem tarde no jogo. Mas ela faz exatamente a mesma coisa. Dá um ping na sua, dá um ping no inimigo. Aí entra o Barbatos Adapt. Você escolhe uma de suas unidades, dá 1 de dano, e escolhe uma dos inimigos, uma unidade do inimigo, e dá 1 de dano nela também. Porém, ela tem um level relativamente baixo e um custo mais baixo ainda. Então tem gente falando assim que ela que tá realmente fazendo o deck roxo realmente rodado do jeito que tá rodando. E ela sim que merece tomar o ban, ou então restrição, né? Ao meu ver, eu acho que no máximo uma restringida, talvez a 2 aí. Porque senão você não chega a matar, mas é muito ruim o roxo com pouco self-ping, entendeu? Ela veio exatamente pra isso, pra fazer o papel dela de pingar ali e pingar de volta. E o que acontece? Muita gente falando assim, ela pinga sem restrição, porque o inimigo não precisa estar descansado, ele pode estar em pé e ele toma o ping mesmo assim. Mas eu acho que consequências, sabe? Depende muito do lado. Eu não sou um jogador de Blue Purple, eu costumo jogar mais de vermelho e azul, mas eu acho que o ping que ela dá no inimigo realmente é perigoso, mas ainda assim, você tem toda a capacidade de também lidar com ela. Então, às vezes, se você tiver um Repair, tá muito em alta deck de Repair aí, com DO, né, e outras unidades aí de Júpiteres, pode ser uma resposta pra ela. Não sei, talvez no máximo restringir, eu chutaria. Eu, por mim, assim, toda a minha opinião, que eu vou falar melhor no final do vídeo, não teria ban nenhum, porque tá muito cedo ainda, depois eu explico melhor. Mas se for pra acontecer, eu acho que talvez eu tome uma restriçãozinha aí de uns 2, talvez. Já essa daqui, realmente, ela tá sendo a base pra azul, assim, porque ela, de novo, ela é genérica, ela funciona bem porque ela é 0,5 e, além de tudo, ela produz tokens na mesa, né? Então, assim, você coloca a base lá, pega um shield pra sua mão, e se for o seu turno, né, você dá deploy num Talgiz, a ficha do Talgiz, né, que tem 4 de ataque e 2 de vida. Se for seu turno também, mas se você já tiver uma Corsica Base no Trash, ou seja, se por um acaso você descartou ou o inimigo destruiu uma sua que tinha antes, em vez de colocar o Talgiz, você coloca 2 Léo 1. Então, assim, muita gente falando que, nossa, que essa sim realmente é um problema, que tem que banir, que tem que limitar, e ao mesmo tempo, realmente é meio complicado, porque ela é uma base boa por si só, ela é uma 0,5, não é nem uma 0,4. A ficha do Talgiz é muito boa. Por outro lado, essas fichas elas não podem atacar assim que entram. O Talgiz, por si só, ele tem uma pouca bunda, pouca substância ali, né? Ele tem só 2 de vida. E além de tudo, os 2 Léo que entra, cada um tem 1 de vida. Então, assim, muita gente falando assim que contribui pro Rush, né? Que o Rush é o mal do século. Meu amigo, você tá falando isso é porque você não se garante na porrada sem usar todos os blockers do mundo. Eu não sou contra usar blockers. Inclusive, apertei aqui o botão sem querer, foi parar num forcinho. Eu não sou contra usar blockers, mas eu até vi alguém falando no grupo, eu não vou lembrar agora quem, mas acho que foi o Rafael, que o cara simplesmente, o Caba coloca todos os blockers do jogo no deck, mais 4 wing, e esse é o deck dele, sabe? É um jogo muito chato, jogo de comadre, que o cara tenta atacar e o outro só segura. Não dá. Eu sou contra muitos blockers. Por exemplo, no próprio Blurple, você tem lá o Gusion Rebake,
pique de blocker. Ele é um blocker mais level alto, ele entra ali pra dar uma segurada, entendeu? Enfim, não tenho muito mais o que falar da Corsica, mas eu acho que ela é uma forte candidata, talvez, assim. Não acho que vai banir, eu acho que não vai ter nenhum ban nesse começo de jogo, mas acho que ela vai ser limitada, talvez. Ah, e claro, né, tem esse cara aqui. Esse aqui, não, gente, desistam, ele não vai ser, não vai tomar ban nem nada. Quem ainda reclama de Wing Zero é porque não tá conseguindo jogar em volta, porque ele foi uma carta muito boa, principalmente GD01, realmente. Ele era um arrasa quarteirões, assim, mas hoje em dia ele é uma ótima carta ainda, mas ele teve seu tempo, sabe? Ele tá sendo bem usado, assim, quando é usado, mas deixou de ser aquela coisa, né, que todo mundo, nossa, morte ao Wing Zero. Não, hoje em dia ele nem é lá essas coisas, né? Porque ele é muito pesado. Ele faz um efeito poderosíssimo, mas ele é muito pesado, assim. Os decks, a maioria das vezes, ou já estão resolvendo o jogo antes disso, ou a hora que chega no level 8, 3 de dano não vai limpar o campo, sabe? Então, Wing Zero não. Wing Zero não vai acontecer nada. E por último, eu queria mostrar pra vocês aqui, esse aqui é o Patreon do Doug. Quem é o Doug? Ele é só o criador do Mobile Suit Arena, o maior, acho, simulador de Gundam Card Game não oficial que tem por aí. Isso daqui é do Patreon dele. Se vocês têm acesso ao Patreon dele, pagando lá a mensalidade, vocês têm acesso a posts como esse, que é o Meta Monday, né? Toda segunda ele posta como tá o meta pelo MSA e tudo. Então aqui eu tô vendo, ele tá até falando aqui, ó, que é o seu período de 8 de março a 14 de março. Então foi só uma semana. E isso no modo ranqueado, né? Então foram 48 mil jogos analisados. Haja jogo, viu? A galera tá realmente jogando. Doug, parabéns, o MSA é sensacional, sem reclamações. Tirando as mãos que nunca gostam de mim, né? O MSA me odeia, assim como odeia muitas pessoas, porque o inimigo sempre tem o draw perfeito e eu sempre fico brincado. Mas acho que isso é a reclamação que todo mundo tem com todo simulador. Mas vamos lá. Então aqui ele tá mostrando que realmente o Blurple, né? Blue Purple Rush, ele tem sido o deck mais popular. Aqui, ó, 13,4% de jogos, né? De total jogos. Só que ele ganhou 58,4% de todos os jogos. E aqui você pode até clicar, ele leva para uma lista no deck, né? Essa é provavelmente a lista mais popular, porque tá a lista 1, lista 2, lista 3. Só não sei se tem realmente uma proporção, assim, entre eles, né? Ou se são só 3 exemplos de listas mais jogadas. Mas, no caso, ele tem sido realmente o mais utilizado. E Banshee Control, que é o hard counter, né? Se você for ver, porque é o ping com Banshee para finalizar jogo, né? O vermelho e azul. Ele tem sido aí também o segundo mais usado, né? É aquele negócio, sempre que tem um meta, sempre tem o counter meta ali, o segundo mais jogado, né? Geralmente acaba sendo assim. Mas o que eu queria mostrar daqui, né? Passando todos os integrantes aqui dessa lista, inclusive Graham's Union Flag, quem diria tá aparecendo aqui na lista. Mas o que eu queria mostrar é que uma coisa que ninguém tá falando é que o One Year War continua todo poder aí, entendeu? Muita gente usando o Blue Purple e tal, mas One Year War, que é o azul e verde, geralmente usando as unidades do primeiro, ela continua firme e forte, e apesar de estar sendo usado por muito menos gente do que o Blue Purple, ele teve um win rate maior, pouca coisa maior, só 0,3% maior. Sim, isso aqui é uma lista que não usa nenhuma carta de GD02 pra cima. É só GD01 e os starter, entendeu? Isso aqui foi meta na primeira coleção e ela continua firme e forte. Assim, houve alguns ajustes, né? No começo o pessoal não usava tanto o Rikidon, talvez nem tanto a Corsica. Usava algumas bases mais de Zion ali. Mas, olha aqui, tá firme e forte o One Year War. E ninguém pede ban do Shark, da High Maneuver. Ó, nesse caso aqui ainda tem usando o Raizak aqui. De novo, ó, quem que é o terceiro que mais ganhou? Blue White Control, que tá com pouco que usabilidade no meta, ó, 1%, mas ganhou 57,4%. Aqui, ó, o pessoal usa blockers, né, pra variar, e chega com as unidades grandona. O Unicorn voltou a ser popular com isso, né, principalmente por causa dessa monstruosidade, que é o Destroy Mode Full Armor, que tem Repair 3, é 6,6, com o Banager fica 8,8. Então, assim, onde eu quero chegar com isso? O Rush e o Block com controle, ele tá muito equilibrado, se você for ver. Ele não tá equilibrado em termos de quantas pessoas estão usando, mas em termos de win rate, se você analisar por esse lado, tá equilibrado, sabe? De novo, obrigado aí ao Doug pela listagem aqui. Isso aqui é ótimo pra ter uns insights, assim. Eu até pedi permissão pra ele pra poder mostrar aqui. Por favor, continue sempre com um bom trabalho aí, Doug. Então vamos lá, considerações finais aqui.
O que eu acho de tudo isso? Primeiro de tudo, tá muito cedo pra uma banlist. A gente não tem nem um ano de jogo ainda, vai completar um ano na GD05. A gente mal deu tempo de experimentar as mecânicas, a gente tinha que ter umas mecânicas mais encorpadas pra poder falar em ban, sabe? Pelo que eu vi, Digimon, também acho que a primeira foi com mais ou menos um ano de jogo, mas eu acho que se você tá no começo do jogo, você não tem que tirar carta dele, você tem que adicionar. Você ainda tem como dar um jeito de aumentar a quantidade de cartas boas, controlando ali o power creep, até porque o power creep não aconteceu. Quando o power creep já tá muito alto, aí realmente muitas coisas têm que ser cortadas e tudo mais. Mas nesse caso, não tem necessidade de uma banlist pra tão cedo. Eu acho que se ela vier, talvez seja uma coisa muito cirúrgica, vai ser só isso ou aquilo, porque eles nunca... uma banlist nunca é um bom sinal. Significa o quê? Que eles fizeram um trabalho lá atrás que eles não supervisionaram muito bem. Essa combinação com essa combinação ficou muito ruim, muito poderosa e a gente não previu isso. Então, assim, é uma maneira muito fácil de você tentar corrigir o que você fez de errado. Sendo que você pode fazer isso nas próximas coleções. Eu sei que a Bandai é muito preocupada ali, vendo os metas dos campeonatos, nossa, porque foi muito utilizado o Blue Purple, então a gente tá pensando em cortar ali alguma coisa, mas eu não concordo com esse pensamento e vou falar pra deixar registrado aqui, que eu já até falei no grupo, e se você discorda, pode descer a lenha aí nos comentários, mas só reclama de Amuro quem não se garante sem blockers. Porque meu blocker foi virado muito fácil ali. Então para de usar blocker, meu irmão, para de ficar só nisso, sabe? Usa um blocker aqui e ali, mas nossa, os caras fazem só a muralha. Não, porque eu não consigo fazer outro early game. Tá precisando consultar outras listas aí, tá? Ou então fazer um playtest de outras combinações. Mas, basicamente, eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Tentei reagir o mais rápido possível. Peço desculpas porque não teve vídeo tem um tempo, mas com trabalho e faculdade tá meio difícil de arranjar tempo. Vou tentar colocar mais coisas no meio aí, testes de decks que eu tenho visto pela internet, gravados no MSA. De novo, obrigado, Doug. Mas é isso. Se você discorda de mim, se você tem outra opinião, coloca aí nos comentários. Eu quero ouvir vocês. O que vocês acham que vai ser banido? Ou o que vocês acham que vai ser restringido? Vai ter um pair ban? Ou choice ban? Eu acho que é alguma coisa assim, choice pair, sei lá. Mas eu chamo de pair ban. Alguma dessas cartas vão ser restringidas? Ou então se você tá assistindo esse vídeo no futuro, tudo que eu falei aqui foi besteira e nada disso aconteceu, nada do que eu falei foi certo com o futuro, também comenta aí que eu quero ouvir mais de vocês, tá? E enquanto isso eu aguardo vocês pra próxima missão e falou!